É possível saber exatamente como será a nossa vida na eternidade? Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje vamos falar sobre a eternidade. Ao longo da vida, seja por influência da cultura, dos filmes ou até mesmo da própria igreja, nós colecionamos ideias erradas sobre a eternidade. Na maioria das vezes, imaginamos a eternidade apenas como um lugar de descanso e, consequentemente, sem muita coisa para se fazer. Mas será que esse é o conceito bíblico sobre a eternidade? Será que o homem já conseguiu retratar, pelo menos de forma aproximada, aquilo que nos espera após a morte? Qualquer relato, ideia ou representação feita pelo homem certamente continuaria sendo muito inferior ao que a Bíblia nos revela sobre a eternidade. E a razão pela qual nós podemos refletir sobre a vida eterna de forma segura é que através de Jesus Cristo, algo que estava oculto aos homens foi revelado. E hoje, pela ação do Espírito Santo, é possível olhar para as Escrituras e compreender essa revelação. Jesus Cristo não só anunciou o reino dos céus através de profecias e parábolas, como ele mesmo se tornou a maior revelação bíblica sobre a eternidade. Por meio da sua ressurreição, nós podemos conhecer melhor como será o nosso corpo, o nosso entendimento e os nossos sentimentos no reino dos céus. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo e que assim como ele, também teremos nosso corpo glorificado. Ou seja, um corpo que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. O corpo glorificado é tão superior ao que nós temos hoje que a Bíblia ilustra essa diferença, dizendo que o nosso corpo terrestre seria como uma simples semente, enquanto o corpo celestial seria como uma árvore. Sendo assim, esse novo corpo pode assumir características humanas sem ser limitado por elas. Jesus se manifestou em diferentes formas após a ressurreição. Às vezes ele era reconhecido, às vezes não. Outro aspecto impressionante desse corpo é a forma como ele se desloca de um lugar para o outro. Jesus simplesmente desapareceu da presença de 2 discípulos e pouco tempo depois apareceu dentro de uma sala que estava com as portas trancadas. Jesus inclusive pediu para que seus discípulos o tocassem e comprovassem que não se tratava de um espírito, mas de um ser de carne e osso. Jesus comeu e bebeu com os discípulos depois que ressuscitou dentre os mortos. Resumindo, assim como Jesus, teremos um corpo físico que não é sujeito ao tempo, pois não se desgasta e nem envelhece, que não é sujeito à matéria, pois pode tanto atravessar uma parede como encostar nela, e que não é sujeito ao espaço, pois pode se deslocar de um lugar para o outro, independente da distância. Poderemos comer, andar e respirar sem depender de alimento, gravidade ou oxigênio. Dá para se imaginar como será ter um corpo assim? E o que a Bíblia diz sobre o nosso nível de conhecimento e consciência na eternidade? Será que reconheceremos uns aos outros? Bom, apesar da Bíblia dizer em Isaías que não haverá lembrança das coisas passadas e nem memória delas, o contexto indica se tratar de angústias, tristezas e sofrimentos, e não de tudo que foi construído em nossa memória. Afinal, pelo que a Bíblia diz e pelo que observamos em Jesus, seremos perfeitos em unidade com Deus, mas continuaremos possuindo uma personalidade e uma identidade própria, tendo plena consciência de quem somos e de quem são as outras pessoas. E o mais impressionante é que a Bíblia diz que nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Ou seja, conheceremos a Deus da mesma forma como Deus nos conhece. Dá para imaginar de que nível de entendimento nós estamos falando? Mas e quanto aos nossos sentimentos? Será que teremos vontades, desejos e emoções na eternidade? Bem, se a Bíblia descreve o céu como um lugar de prazer e alegria eterna, é óbvio que sim. Aliás, aqui nós cansamos da rotina e enjoamos das coisas, mas na eternidade não existe nada disso. É como experimentar algo novo e bom a todo momento. Não há nada que nós possamos vivenciar aqui na Terra que seja superior ou chegue até mesmo perto do que haverá na eternidade. Pense no maior prazer que você já experimentou na vida, seja através do dinheiro, do sexo ou das drogas. Pense em quanto tempo durou essa sensação. Talvez um dia, um minuto, uma hora. O reino dos céus é como desfrutar de uma sensação infinitamente superior, sem intervalo, por toda a eternidade. Agora, algo que com certeza vai nos surpreender de forma absurda será aquilo que faremos na eternidade. A começar pelo fato de que a Bíblia descreve um período em que nós reinaremos com Cristo. E julgando pelo corpo e pelo entendimento que teremos, as possibilidades são realmente enormes.
Mas pensando nisso, será que teremos a mesma capacidade na vida eterna? Desempenhando as mesmas funções e tendo as mesmas responsabilidades? Bom, de acordo com a Bíblia, a resposta é não. Jesus disse que retribuirá a cada um de acordo com o que fez, que haverá aquele que será considerado grande no reino dos céus, que alguns irão assumir responsabilidades maiores do que outros e, por fim, nos ensinou que boas obras aqui acumulam tesouros na eternidade. A Bíblia chama isso de galardão. A palavra grega é mistos e pode ser traduzida como valor pago pelo trabalho, salário ou recompensa. A salvação é pela graça, independente das obras, mas o galardão será fruto do nosso trabalho para o reino. Nós seremos recompensados pela realização das obras que Deus preparou para cada um de nós. O galardão pode tanto estar relacionado ao que Deus irá compartilhar de sua própria natureza, quanto a posições de autoridade e responsabilidade sobre aquilo que Ele criou e ainda irá criar no universo. E ao contrário do que se possa pensar, não haverá nenhum sentimento de inveja por aquilo que outros receberão, ou mesmo de tristeza por causa daqueles que não serão salvos. E a razão disso é que estaremos plenamente satisfeitos ao ver que Deus foi perfeitamente justo. Apesar das possibilidades parecerem incríveis e extraordinárias, é preciso que fique bem claro que ainda assim estamos imaginando algo infinitamente inferior ao que de fato iremos encontrar na eternidade. Se para as coisas aqui da Terra nossa expectativa é quase sempre maior do que a realidade, na eternidade será o contrário. A Bíblia diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Quando um homem o encontra, esconde novamente, e então, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Que tipo de renúncia seria grande demais quando temos certeza e prova daquilo que nos espera? É possível continuar vivendo no pecado, sabendo que ele nos mantém longe de tudo isso? Afinal, assim como existe a eternidade com Deus, também existe a eternidade sem Deus, conhecida como segunda morte ou condenação eterna, algo que nós explicamos no vídeo sobre o inferno. Quando nos arrependemos dos pecados e entregamos nossa vida a Jesus Cristo, somos perdoados por Deus, purificados do pecado, salvos da condenação no inferno e nos tornamos herdeiros da vida eterna no reino dos céus. Agora, muito do como será nossa vida na eternidade depende do que iremos fazer a partir de hoje. Vai na Bíblia, fica por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, compartilhar o vídeo nas redes sociais e se inscrever no canal também. Beleza? Deus abençoe. Até a próxima.